Leitura de Os Surfistas do Zuvuia, de José Argüelles. Histórias de uma viagem interdimensional. Capítulo 3. O tempo na concepção dos maias. Agora você já deve estar achando que ao deixar tio Joe falar como o fez, os maias vão ficar fora de cena. Mas voltemos aos maias, os maias autênticos. Voltemos aos maias que nos mantinham o que achamos ser um calendário quente. Os maias que conhecem tudo o que se refere ao tempo. O que é o tempo? Antes do relógio Rolex já existia o tempo? Pode-se dizer as horas sem um relógio? Segundo os maias, o segredo do tempo é estar em sintonia, sincronizado. Será que isso significa que os maias não sentem a defasagem do tempo? Quando se está fora de sintonia, vive-se falhando, como o motor de um carro que precisa ser regulado. Isso não é maia. Ser maia é ser o seu próprio relógio. De fato, para principiantes, podemos dizer que o que faz um maia legítimo, é o fato dele estar na hora certa, atualizado consigo mesmo e com a realidade, sincronizado com o seu relógio interior e com o seu duplo dimensional. Tanto faz que seja homem ou mulher. Lembre-se de que quando você está na sua integridade, o seu duplo dimensional está presente, como um espelho de luz ou um espelho do tempo, dando-lhe os lampejos dos próprios circuitos de memória. Estar em sintonia com o duplo dimensional é como ter um relógio digital interior. Ora, o que exatamente é esse tempo medido pelo relógio e com o que está sincronizado? Os alcoólatras anônimos, AA, dizem um dia de cada vez. O que é um bom conselho. Isso significa, vai devagar, meu amigo, e fique no presente. Podemos dizer que um dia é a nossa medida de tempo. Mas o que é um dia? A Terra gira uma vez em torno do seu próprio eixo. Isso é um dia. Se você está parado num local da Terra, metade do tempo estará olhando para o Sol e a outra metade na direção oposta. Ambas as metades juntas formam o que denominamos um dia. Os maias denominam um dia de Kin. Gosto de pensar em Kin como na expressão next of kin, que significa os membros da família de alguém, os parentes mais próximos. Gosto de pensar assim, visto que a palavra maia para o dia, Kin, também significa sol. Portanto, o sol é seu parente mais próximo. É com ele que você se relaciona. Seu irmão sol, seu pai sol, sua mãe sol, sua irmã sol. Como você preferir, uma única família. E naturalmente, dependendo do planeta em que se está e do sistema estelar, o Kin será sempre diferente. Mais curto, mais longo, mais longínquo ou mais próximo. Dessa forma, você pode ver como o conceito de dia é relativo. Exatamente como o meu tio Joe, o meu duplo. Ele é o meu verdadeiro parente mais próximo. A cada dia, ele é o meu corpo sutil e duplo dimensional, e também o meu agente solar especial. Gosto de imaginá-lo como o meu parente mais próximo, ou o seu sorriso largo e luminoso. E por falar em tio Joe, desde que comecei a me relacionar com ele e reconheci melhor o papel que ele representa na minha vida,
ele começou a fazer cada vez mais viagens no meu benefício. Ele diz que isso cria uma sinergia onde ambos vencemos, como acontece ao se esfregar 2 pedaços de madeira para se obter fogo. Os 2 pedaços de madeira representam a terceira e a quarta dimensões, e o fogo é a sinergia ou a unificação e o conhecimento que resultam do fato de as fazermos atuar juntas. Esse é o esquema do jogo. Vencem os 2 lados interdimensionalmente. Ó, saiu, hein? O que significa é que quanto mais eu tento permanecer na minha integridade, tanto mais luz Tio Joe me dá. Quanto mais luz ele me dá, tanto mais eu irradio de volta para ele. E quanto mais eu irradiar luz para o Tio Joe, tanto mais energia ele obtém para ativar aquilo que eu preciso saber. Seja como for, assim que estabeleceu o contato real comigo, Tio Joe começou a levantar voo regularmente e a interceptar o que chama de Midway Station. Isso fica em algum lugar, algum tempo, além do sistema. Tio Joe não diz em algum lugar ou em alguma parte, mas em vez disso diz em algum tempo. Ele diz que essa estação a meio caminho é a operada pelos maias de 2 sistemas estelares diferentes, Arcturus e Antares. Assim, ele a chama de Arcturus-Antares Midway Station, ou, para abreviar, AA Midway Station. Quando está na AA Midway Station, Tio Joe tem uma ótima visão do alto. Quando estou lá, diz ele, por certo, o tempo é relativo. Lá longe na Midway Station, o tempo é tão relativo que dizemos um sol de cada vez. Também dizemos um kim de cada vez. Lembre-se, quando se está em outro lugar do universo, os ciclos do tempo são diferentes, são mais longos ou mais curtos. E quando se está lá, fica-se nesse ciclo de tempo. Ai, o sonho! Naturalmente, a equipe maia de engenharia sabia e sabe que o tempo é completamente relativo. Pode-se imaginar o problema deles, tendo de viajar para tantos sistemas estelares planetários diferentes, nos quais a duração dos dias são ligeiramente diferentes, pelo menos da nossa perspectiva no planeta Terra. Por exemplo, 12 anos terrestres são iguais a 1 ano em Júpiter. Então, se você for a Júpiter e ficar lá durante 12 anos, terá se passado apenas 1 ano? Não é de admirar que se tenha de ficar em sincronização consigo mesmo para ser um maia, pois os maias, surfando nos seus raios do Zuvuia, digitalizados através dos seus duplos dimensionais, entram e saem de dimensões, relacionando-se e sorrindo sempre. Uhul! Fazer esse tipo de viagem no tempo facilmente requer uma velocidade que seja ao mesmo tempo constante e flexível. Necessita-se de um coeficiente Runabiku, ou seja, uma constante galáctica que lhe permita colocar coisas de proporções diversas na mesma escala. Um coeficiente interdimensional que não muda, mas que pode expandir-se e contrair-se para adaptar-se a qualquer tamanho, distância ou dimensão. Tio Joe denomina esse coeficiente de o kazoo deslizante de Runabiku. É um kazoo porque é um instrumento musical onde você pode tocar qualquer canção que queira, explicou Tio Joe. E é deslizante porque se expande ou se contrai para acomodar qualquer oitava, dependendo da distância em que se estiver de uma estrela ou da própria fonte galáctica. Ora! Kazoo, hein?
Ora, convenhamos que isso é complicado demais, tio Joe. Também acho. Mas dá pra pegar, vai. Lê de novo aí. Onde é que já se viu combinar oitavas e distâncias? É como misturar maçãs e laranjas. Ai, gente, ele vai chegar no selo e no tom, ó. Tá falando do Kim. Bem, meu caro, veja se você pode entender a coisa assim. Tudo se expande como uma esfera de uma fonte central. Quer essa fonte seja o planeta, uma estrela, como o seu Sol, ou um centro galáctico. O ponto em que você está agora estabelecerá o seu relacionamento com a fonte central. Se desenhar um traço unindo o lugar em que você está com a fonte central, essa seria a sua linha do horizonte. Assim como vê de onde você está, uma distância é uma medida horizontal e uma oitava é um coeficiente vertical. Quanto mais perto do centro estiver, tanto mais curto o casu e mais alta a oitava. Quanto mais longe estiver do centro, maior é o casu e mais baixa a oitava. Não importa o comprimento do casu, a oitava que tocar contém notas que estão respectivamente em ressonância e têm a mesma proporção em relação umas às outras. Ainda se trata de uma oitava. Tá, 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 tá. Tio Joe rompeu a cantar uma canção triunfal, como se estivesse soprando um kazoo a repercutir por todo o mundo. Acaso isso quer dizer que em Urano a minha oitava será 84 vezes mais baixa e lenta do que na Terra? Pode-se dizer que sim. Veja, se posso tocar uma oitava onde quer que eu esteja, então sempre poderei estar em sintonia comigo mesmo. É dessa forma que os maias conseguem estar sincronizados. Tio Joe, isso é piegas demais. Vamos falar de coisas mais sérias. Retruquei, exasperado. Muito bem, então você quer falar sério. Já que é assim, faça o seguinte: não se iluda com as aparências, mas torne-se um mestre da ilusão, respondeu o tio Joe com frieza. O que quer dizer com isso, tio Joe? Pensei que a gente estivesse falando do tempo. Agora estamos falando de filosofia. Ou será tudo brincadeira? O que é que há? Seja paciente, você está tomando um rumo errado. Está considerando que o tempo é apenas algo que pode medir, como uma régua graduada que começa numa ponta e termina na outra. Esse é o tempo superficial, o tempo horizontal. Você esqueceu do tempo vertical. Tempo vertical? Arquejei. Sim, tempo vertical. Entre as dimensões, né? Mas o que o tempo vertical tem que ver com a ilusão? Exclamei em voz alta, sentindo-me completamente perdido. Está bem, meu garoto, a coisa é mais ou menos assim. Tudo que vem até você é uma aparência de algum tipo e, se não for cuidadoso, ficará confuso e decepcionado. Agora, por que é assim? Quase sem fazer uma pausa, tio Joe já estava pronto para responder a sua própria pergunta. Tudo que você ouve, ou vê, ou até mesmo toca é vibração. Quando você fica confuso, isso é sinal de que perdeu o contato com a sua própria vibração, com a sua própria frequência, e você é invadido por outras vibrações. Sua forma de onda torna-se desequilibrada. Portanto, como todo maia inteligente sabe, não ser iludido pelas aparências significa estar com as suas frequências vibratórias em todas as ocasiões. Uau, hein? A sintonização com a onda. Salve a corte de Kins. Porém, ainda não entendo o que isso tem a ver com o tempo, tio Joe. Bem, é algo assim. Quando você está em sintonia com a própria frequência, você se dá conta daquilo que chama de sincronicidades ou déjà vus. O que de fato fez foi sincronizar o seu tempo tridimensional
com o tempo vertical. Veja, o tempo maia é uma série de registros deslizantes de frequência ou oitavas que o ligam verticalmente com a quarta dimensão. É mais ou menos como ir pescar no gelo. De um lado do gelo, há o ar que pode ser comparado à terceira dimensão. Do outro, há água circulando ciclicamente, como a quarta dimensão. Na quarta dimensão, o tempo é radial e cíclico. É passado e futuro simultaneamente. É como ver o mapa inteiro. É tudo déjà vu e sincronicidade. E sendo assim, você não pode medir o tempo com uma régua milimetrada. Quando a sua consciência está clara e sincronizada com as oitavas do tempo vertical, você sente o tempo como ciclos simultâneos, sincronizados com seu corpo. Dá até uma tontura, né? Nesse instante, você começa a ressoar, meu caro. Na verdade, eu deveria dizer que você está transistoriado. Transistoriado. O tempo maia é um tempo transistoriado. E quando você fala de transistores e de resistência, você está falando de números, os que descrevem níveis de frequência de onda e coeficientes, as oitavas de que você tanto gosta. Transistoriado. Tio Joe pronunciar a palavra com tanto encanto. Transistoriado. Uau! Eu podia sentir um transistor, semelhante a um pequeno circuito, bem no meio da minha cabeça, transmitindo sinais. Da quarta dimensão? Tive um estalo súbito de compreensão. Passou vertiginosamente pela minha mente, transistorizada, a imagem de um tabuleiro holográfico, esférico, a brilhar, expandindo-se em todas as direções e descendo em espiral por um tubo longo. Entendi, tio Joe. Quando estamos transistorizados, somos a constante galáctica. Ou eu sou, ou qualquer ser é. E quando esse ser está em sua forma de onda, não importa onde vai estar, em Júpiter, em Urano ou até mesmo no centro galáctico. O importante é estar sincronizado. Certo, tio Joe? Dessa vez, senti-me triunfante em minhas negociações com o meu mentor invisível. Correto, meu caro. Tio Joe apressou-se em responder, depois de se assegurar de que eu não ficasse pensando que era esperto demais. De fato, eu iria ainda mais longe. Eu diria que cada um de vocês, humanos, é como um walkie-talkie galáctico constante. A coisa mais incrível de tudo isso é que vocês estão ligados, através das suas ondas cerebrais, durante todo o tempo e simultaneamente às ondas da Terra, as ondas solares e as ondas galácticas. O espetáculo inteiro. Todavia, a maioria de vocês não compreende que tudo o que tem de fazer é abrir um buraco no gelo e pescar interdimensionalmente. E quando não compreendemos isso, também não cortamos nosso buraco no gelo? Interrompi, porque estamos confusos e iludidos pelas aparências. Pode estar certo disso. Afinal, você compreendeu, tio Joe exclamou. Portanto, isso significa que o calendário maia é um índice que combina nossos níveis tridimensionais de frequência com as frequências da quarta dimensão? Nesse caso, então, se você estiver ligado por circuitos ou estiver transistorizado, não importa se está, porque os níveis galácticos de frequência são constantes, não importa a que distância esteja do centro galáctico, certo? Está ficando tão esperto que logo não precisará mais de mim, menino. Tio Joe riu de satisfação. E visto que tudo é, dá, pela, para e se origina na galáxia, não há nada que esteja fora dos níveis de frequência interdimensional galáctica. Não importa onde se esteja. Portanto, você tem razão, realmente não importa onde se esteja. Sentei-me um pouco,
Senti-me leve. Então me lembrei do que tio Joe dissera outra coisa diferente. Mas tio Joe, você disse não se iluda com as aparências, mas torne-se um mestre da ilusão. O que é esse negócio de mestre da ilusão? E o que tem a ver com tudo o que dissemos? Foi por isso que mencionei o Cazu, seu Palerma. Ave Maria. Ser um mestre da ilusão significa sintonizar-se com o tempo vertical e canalizar os harmônicos do momento presente. Os harmônicos? Perguntei. Sim, harmônicos. Todos os níveis de frequência do tempo vertical, lembre-se, são oitavas. Literalmente, você pode recriar o tempo quadridimensional tocando esses níveis de frequência. Pode fazê-lo usando cores para criar uma pintura. Ou ele riu às escondidas, soprando um kazoo. E quando tocar a nota fundamental de um acorde, dominará o mundo vibracional das aparências. E quando tocar a nota fundamental de um acorde, dominará o mundo vibracional das aparências, com a quarta dimensão. E lembre-se, cada oitava tem seus sons harmônicos. Portanto, na terceira dimensão, o tempo quadridimensional é recriado ou trazido à existência através dos sons harmônicos da música, da luz e da cor. O som tem suas oitavas, e assim também a vista e até mesmo o olfato. Uau! Você tornou-se um mestre da ilusão. Agora você está sob os refletores, meu caro. Está na hora do show. Com um par de estranhos e sobrenaturais assopros ultrassônicos em seu kazoo, tio Joe se foi. Quando pensei sobre esse encontro, compreendi que ele explicara uma porção de coisas, não só sobre o porquê de os maias terem sido tão bons artistas e matemáticos, mas muito mais do que minha mente podia assimilar. Portanto, o calendário maia, a escala de 260 unidades chamada Tzolk'in, é, na verdade, uma constante galáctica interdimensional. Ela combina um dia da Terra, Kin, com uma constante interdimensional, Kin. Quando estamos em sintonia conosco mesmos, igualamos nossa frequência com a constante interdimensional. A escala dessa constante pode expandir-se ou contrair-se, a fim de adequar-se a qualquer padrão de onda, desde uma onda cerebral até uma gravitacional. E padrões de onda incluem exatamente tudo, porque não existe nada que não vibre. E se vibra, tem onda. Lembre-se, até mesmo você é uma forma de onda. Como os escoteiros galácticos dizem, se não ondular, não é real. O Tzolk'in, esse calendário perpétuo sagrado de 260 dias, usados por todos os antigos mexicanos, é apenas uma aplicação da constante interdimensional galáctica. Na verdade, esse calendário sincroniza um dia cíclico de 24 horas, ou Kin, com toda a gama cíclica, 13 tons, lidos numa ordem de possibilidades de 20 registros de frequências. Isso permite que haja um total de 260 registros de frequências tonais em todas as dimensões. Portanto, ao seguir a pista de um dia, você pode interpretar todos os dias. E por falar nisso, todo o tempo. Esse é o segredo dos guardiões do dia, os Arraquim, aqueles que ainda guardam a lembrança e que sabem como puxar a corda sagrada que coloca todas as dimensões em fase umas com as outras. Estive examinando o calendário, isso é verdade. Localizar um dia é conhecer toda a rede, a matriz,
a constante de onda do raio interdimensional galáctico. É por isso que os guardiões do dia são videntes e adivinhos. Eles estão transistorizados. Por saber a posição do dia na constante e por usar uma série de cristais, eles podem canalizar qualquer tom vibracional e transformar a carga elétrica numa imagem que lhes permite ler o tempo. E isso é muito mais divertido do que ler os jornais. Por saberem como estender a escala para cima ou para baixo, eles também sabem que o ciclo de 260 dias descreve o ciclo de 260 catuns, equivalente a 5.125 anos no raio do grande ciclo. Um catum é uma unidade de 20 anos. Pode-se dizer que 260 dias representam uma recapitulação do grande ciclo de 260 catuns, ou vice-versa. Os verdadeiros maias podem sentir que um dia pode abarcar 20 anos, ou que 20 anos da Terra são como um dia para eles. Se acrescentarmos alguns zeros, a constante de 260 unidades torna-se 26.000, que é o número de anos num ciclo de precessão dos signos do zodíaco. Se tirarmos o zero de 260, restam 26. Ahá! Então, 26 é a constante interdimensional? Mas o que é 26? É 2 vezes 13. E o que é 260? 20 vezes 13. Embora os números 2 ou 20 sejam capazes de dobrar ou aumentar as coisas, 13 é um número significativo aqui. 13? Acaso é sinal de azar? Ou estaremos sendo supersticiosos? No entanto, espere um minuto. O que há com esse 13? Ele é um número primo, que só pode ser dividido por si mesmo. Por que então 13 veio a ser um número tão infeliz, tão independente, supersticioso? Tão infeliz, tão supersticioso. Independente foi um engano meu, tá? Na maioria dos prédios de apartamento da cidade de Nova York, o elevador para no 12º andar e passa para o 14º, mas não se detém no 13º. Quem está sendo supersticioso nesse caso? Os nova-iorquinos modernos ou os antigos maias? Pode ter acontecido de o 13 ter sido considerado o número de mais sorte, ou ao menos um número muito especial. Até mesmo um número cósmico em determinada ocasião. Afinal, Cristo não foi a 13ª pessoa no seu grupo de 12 discípulos? E o rei Arthur, o 13º entre seus 12 cavaleiros da Távola Redonda? E há 13 ciclos lunares num ano e 13 Bactuns, ou ciclos menores de programa evolutivo, no grande ciclo Maia, cada um com aproximadamente 400 anos de duração. Algo está acontecendo com esse 13. O que será? É o meu nome do meio. A voz do tio Joe assobiou através do meu canal central, interrompendo minha meditação maia sobre os números com um gostoso solavanco. O seu nome do meio, tio Joe? Retruquei. Quer dizer que na sua certidão de nascimento consta Joe 13 Zuvuia? Certo, amigo. Não existe surfista maia que não tenha um desses números mágicos como parte do seu nome, seja homem ou mulher. Mas por ser um 13, eu sou um dos mais felizes. A risada estranha do tio Joe, semelhante ao som de um kazoo, diluiu-se em outro som em meus ouvidos, deixando-me a sós com a minha meditação. O 13 é um macaco, gente? Seja qual for o seu outro significado, 13 é um número primo galáctico dos maias. Representa a vazão cósmica, a chave interdimensional. Ponto final. Os maias deixaram esse número primo galáctico aqui na Terra como uma chave para os seus ciclos, a razão galáctica interdimensional. E lembre-se,
Se conseguimos saber qual é essa vazão, temos então um modo para colocar coisas de variadas proporções dentro de uma mesma escala. O conceito puro e simples que está contido aqui é o de que o Tzolk'in, a constante galáctica, nada mais é do que os números 1 a 13 repetidos 20 vezes em sequência. Isso dá o total de 260, claro. Transcrita num tabuleiro com uma matriz de 13 por 20, a repetição dos números de 1 a 13 cria um padrão semelhante ao de um tecido, onde estão entrelaçados tempo, realidade e dimensões. E quando olhamos para essa matriz escrita no sistema numérico simples de traços e pontos dos maias, ela faz lembrar algum tipo de chip computadorizado. Eu a estou chamando de módulo harmônico. Olhando para ele, podemos captar uma ressonância, uma vibração. A pós-imagem transistorizada do raio galáctico. Esse chip de computador, que tem 13 colunas na horizontal e 20 na vertical, pode ser lido como uma descrição do raio galáctico, quer como um calendário de 260 dias. Para lê-lo, comece exatamente no canto superior esquerdo e desça. Quando chegar ao final de uma coluna, suba ao começo da outra e assim por diante. Se a unidade do canto esquerdo superior é o dia 1 de um ciclo de 260 dias, o canto inferior direito é o do 160º dia do ciclo. Então, o ciclo recomeça no canto superior esquerdo e repete-se o processo. Esse chip de computador também pode ser lido como uma descrição do raio. A unidade do canto esquerdo superior começa em 3113 a.C. Descendo, cada unidade é um pouco menos que 20 anos, ou um Catum. A unidade do 260 Catum, no canto inferior direito, nos leva de 1992 até 2012 a.C., uma grande decolagem galáctica. Raio de 5.125 anos, naturalmente, é dividido em 13 subciclos chamados Bactuns. Lembre-se de que cada Bactun é semelhante a um programa de rádio em série e é igual a uma das colunas verticais. Sua duração é de pouco mais de 394 anos. Atualmente, estamos no 13º ciclo, chamado Bactun 12. E estamos nos aproximando velozmente da reta de chegada, da conclusão de um grande ciclo de 5.125 anos. Como podemos imaginar, há grandes coisas por acontecer. Tio Joe diz: chegou a hora de descansarmos a banana. A casca é como todo o material que inventamos até agora. Chegou a hora de descascarmos a banana, né? A casca é como todo o material que inventamos até agora, mas de que não vamos precisar mais. Todos juntos seremos uma única banana assada. Mas, por exemplo, ponhamos a casca de volta da banana e voltemos um pouco para essa questão do tempo. Para os maias, há ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Se aprendermos como sintonizar verticalmente as frequências interdimensionais, as oitavas e todos os seus ciclos e seus sons harmônicos, entenderemos o significado de tudo isso. Os antigos mexicanos, como os antigos astecas, chamaram as diferentes idades ou grandes ciclos de sóis. O atual ciclo de 5.125 anos, de 3.113 a.C. até 2012 d.C., é, de fato, denominado o quinto Sol. Isso significa que esses últimos 26 mil anos, mais ou menos, estão divididos em 5 sóis, ou 5 idades mundiais, cada uma com um pouco menos de 5.200 anos.
Isso também significa que estamos terminando um ciclo de precessão zodiacal de 26 mil anos. E como um ciclo precessional é igual a 5 sóis, esses 5 sóis têm um grande significado para a Terra. Se isso é verdade, estamos próximos de um grande acontecimento por volta do ano de 2012. Bananas assadas. Sincronização galáctica. Por que os antigos mexicanos se basearam suas ideias sobre o cosmos no calendário maia? Chamaram esses diversos períodos de tempo de sóis. Acaso será porque o sistema solar, o Sol e seus planetas também têm seus dias e noites? O sistema solar girará em torno, ao redor de sua fonte? Terá o seu Kim, seu Sol central? Será que tudo gira ao redor de alguma coisa? Será por isso que os maias são os mestres do tempo? Se o tempo é a medida dos ciclos, desde os microciclos até os macrociclos, surfar o Zuvuia como os maias equivalerá a subir uma prancha multidimensional de surf, ou seja, a constante galáctica? Se essas diferentes idades ou sóis também representam diversas fases de um raio ou de uma série de raios, então talvez o Sol de fato mude a cada 5.125 anos, mais ou menos. Mas por que motivo? Acaso essas mudanças do Sol terão algo a ver com as modificações nos programas planetários? O Sol se expande na consciência tal como o centro galáctico evolui, e nós evoluímos na medida em que o Sol se modifica? Lembre-se de que a finalidade do raio pelo qual estamos passando, da mesma forma que todos os raios galácticos, é a de interferir na sincronização das mutações. Em certo dia, há dinossauros. No dia seguinte, eles se foram. Num dia, há mamutes lanudos e tigres dente de sabre. No dia seguinte, eles se foram. Para onde vão? Acaso morreram? Ou eles se transmutaram radicalmente, passando através de uma distorção do tempo que os colocou em cápsulas de memória na parte posterior dos nossos cérebros? Isso acontecerá também conosco? Seja lá o que for, o que acontecerá conosco? O que podemos perceber é que uma mudança na frequência do raio corresponde a uma modificação na natureza das diferentes formas de vida. Tio Joe diz que de fato se trata da sobrevivência dos mais aptos. Porém, o mais apto é aquele que possui a habilidade de ser transistorizado, de estar sintonizado verticalmente com o raio galáctico. E ele diz: e quando você se tornar tão apto, sentir-se-á tão feliz que desejará levar todos os outros consigo. Se Runabiku, o centro galáctico, é a fonte do raio de energia e o Sol, o seu filtro, então, quando a energia do raio modifica sua frequência, o filtro também se modifica. É claro que podemos dizer que isso não pode ser comprovado, visto que não havia ninguém por perto em 3113 a.C. para observar e registrar o fato. Porém, acaso estaremos aqui em 2012 para ver o que acontece? Podemos tentar estar por aqui. Seria interessante. Passando por esse raio, isso significa que a frequência se modifica um pouco todos os dias? Poderá haver mesmo uma diferença de micro-ondas ocorrendo de dia para dia? Sabemos como nos sentimos diferentes a cada dia, não importam os motivos. Nem 2 dias nos parecem ser a mesma coisa, não é verdade? Em determinado dia, nos consideramos uns chatos, desde que nos levantamos pela manhã, e no dia seguinte dizemos logo ao acordar: ei, eu sou o maior. Por que acontece isso? No entanto, há certas coisas que ainda são previsíveis, ou mais ou menos previsíveis. O estilo do dia a dia dos maias é um pouco mais sofisticado do que o horóscopo diário nos jornais. Se pudermos imaginar que estamos num daqueles quadrados do tabuleiro de 13 por 20 e viajamos do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, isso é o estilo maia.
Se pudermos imaginar que cada um desses quadrados está na proporção de um dia para cada catum, que tem aproximadamente 20 anos de duração, então estamos nos posicionando com relação ao raio. Estamos nos sintonizando verticalmente e as frequências interdimensionais estão sendo transmitidas. Por certo, cada dia tem sua própria qualidade, mas sintonizamos a nossa forma de onda com a do dia. Contemplamos o Sol e expressamos nossa gratidão, pois sabemos que somos um programa planetário, um holograma da Terra e um holograma do Sol. E saiba que nós somos a realização cumulativa de uma onda que vem sendo construída há mais de 5.100 anos. Cada um de nós é uma cápsula do tempo. Mesmo que isso não seja óbvio ou visível para nós, tudo o que estamos fazendo é uma efetivação parcial para que o planeta receba um grau de doutorado evolutivo em 2012. PhD em surf planetário, é como o tio Joe denomina, conferido pela brilhante equipe de surfistas da Constante Galáctica. Todos eles exibindo seu bronzeado de Runabiku. Saber que é para isso que nos encaminhamos é o que o tio Joe chama de recolocar os pontos no caderno de anotações. Ele diz: pergunte-se, por que estou fazendo o que estou fazendo hoje? Seja honesto. Está trabalhando e se encontrando com os outros para benefício dos demais e da Terra? Ou será apenas para tirar proveito próprio, obter lucro e então ir embora do escritório tão logo possa? Isso pode dar a impressão de que está nos pedindo para ter uma mente elevada. E está. Isso porque, do ponto de vista da passagem da Terra através do raio galáctico, chegou o momento crítico. De fato, a convergência harmônica, em agosto de 1987, aconteceu e passou. Sabemos o que está acontecendo no planeta ou o que está acontecendo com o planeta? Alguma coisa terá mudado? Vamos chamar o tio Joe para que ele nos dê sua perspectiva a partir do AA Midway Station. Essa é a nossa chance de nos observarmos lá de fora da galáxia. Ei, tio Joe, onde você está? Você está aí? É claro que estou. O que precisa saber? Você pode dizer para a gente o que está acontecendo ao planeta desde a convergência harmônica? Houve uma pausa. E então, numa explosão fantasmagórica através de uma câmara de eco galáctico, tio Joe apareceu rindo e cantando uma canção típica da década de 60, Wipeout. O quadro é tão desastroso assim, tio Joe? Perguntei-lhe. Com os olhos da mente, pude ver toda a civilização moderna, seus foguetes e suas autoestradas, dando de quilha com uma praia fantástica que estava cintilando com padrões estelares e formas de onda espectrais. É, meu caro, de onde havemos aniquilado é a palavra certa, ao menos para a sua civilização. Tio Joe foi parando de cantar o seu rock and roll celestial e assumindo um tom de voz mais normal. Para lhe dizer a verdade, meu caro, a situação não é boa. O planeta está doente. Eu sei que há alguns movimentos com a intenção de parar algumas coisas, tais como acabar com os carbonos de flúor para que a brecha na camada de ozono não cresça tão depressa, e para reduzir os mísseis nucleares, mas ainda cobiça demais. Não sei se vocês vão conseguir ou não. O que vocês aí embaixo não entendem é que muitos danos já foram provocados. Portanto, algumas coisas vão começar a acontecer. Ainda restam uns pares de anos antes de vocês começarem a ver as tortas de lama atingir o ventilador. Mas quando atingirem, atingirão com força. Os dias da sua civilização industrial estão contados. Ora, venha cá, tio Joe, isso é tudo que tem a dizer? Isso é tão ruim quanto o noticiário da televisão. E o que me diz sobre todas aquelas pessoas que apoiaram a convergência harmônica? Isso não representa nada? Bem, é difícil dizer, mas saiba que aqui em cima temos um ditado. Quando a luz bate, a escuridão se torna valente.
A convergência harmônica foi como uma luz que se acendeu. A ignorância não suporta que um facho de luz atinja seus olhos. Portanto, parece que a loucura irá ficar um pouco pior. As pessoas que captaram um pouco de luz também estão ficando como uma espécie de loucura. Mas elas têm de se familiarizar com ela. Aposto que uma porção delas até mesmo questiona se deveria ter tentado. Pode ser que alguns achem que se sentiam melhor da velha maneira. Mas a velha maneira desapareceu, regida por inconsistências morais que nem mesmo existem aqui. A bolsa de valores já sucumbiu uma vez. A economia está se debatendo como um peixe fora d'água. A terra está cambaleante e instável. Há o efeito estufa, terremotos e tudo mais. E o que podemos fazer, tio Joe? Construir barcos salva-vidas, e rápido, ele riu. A civilização de vocês é um barco que está afundando. As pessoas devem unir-se e permitir que saibam quem são e onde estão. Devem ver o tipo de recursos que podem obter todas juntas. Olha, estamos num tempo de limpeza. A terra está se aprontando para ficar limpa. As pessoas devem limpar-se também. Devem tornar-se honestas, confiáveis, livrar-se daquilo que não necessitam interna e externamente, concretizar suas intenções mais elevadas e agir de forma íntegra. Mas, tio Joe, ninguém aí em cima se preocupa? Claro que sim. Eles se preocupam bastante. Você sabe, esse é um projeto de grande nível. Tem ramificações que vão longe. Ninguém quer ver esse projeto explodir. Na verdade, há uma porção deles por aqui prontos para ajudar. Como você sabe, tudo vai acontecendo no tempo certo. Vocês ainda terão 5 anos de mau tempo à frente, pelo menos até 1992. Mas já podem começar a preparar-se desde já. A ajuda poderá estar disponível daqui a 5 anos, mas se vocês quiserem. Contudo, deverão estar com tudo preparado. Isso me parece bastante sinistro, tio Joe. Pensei que lidar com esse material interdimensional deveria ser divertido. Respondi cada vez mais desanimado. Mas é claro que é divertido. Você que ainda está tridimensional demais e vai vivendo as consequências de construir algo grandioso a partir de uma perspectiva estreita. Se é que entende o que quero dizer. Veja, nada é como você pensa que é. O que quer dizer esse nada é como você pensa que é? Bem, em primeiro lugar, consideremos essa terra de vocês. Vocês não são os seus donos. Se há algum dono, a terra é que é dona de vocês. Ela está viva. Trata-se de um ser vivo inteligente e você faz parte dele com certeza. Você é como uma de suas peles. Na verdade, você é como a sua pele receptora, o seu sistema atmosférico de radar. Todos vocês, seres humanos, são como uma gigantesca teia nervosa de radar que processa a informação num nível bastante elevado. E poderia ser muito maior se vocês acordassem para a realidade dos fatos. Exatamente agora, vocês só processam as coisas que acreditam que irão reforçar as suas pequenas ambições e bombardeiam-se mutuamente através do seu sistema nervoso eletrônico. É isso que fazem suas redes de rádio e televisão. Ninguém se entende. Tio Joe, você não está sendo um pouco pretensioso? Perguntei. O que quero dizer é que você parece um Yuppie falando. Se sou pretensioso ou um Yuppie, ele respondeu ligeiramente indignado. Isso se deve unicamente a você. Desde que começou a prestar atenção em mim, recebi o crédito de ser capaz de chegar à AA Midway Station com um pouco mais de frequência do que costumava. E gosto de lá. É bastante menos confuso. O ar é rarefeito. Os seres da quarta dimensão são um pouco mais evoluídos. E lá em cima sou capaz de alcançar dimensões além da quarta. De lá posso ver melhor. Está bem, você pode me devolver essa, tio Joe. Imagino que esse seja o preço pela minha própria educação. Apenas não seja arrogante comigo no nível pessoal.
Isso depende. Apenas não fique com medo de lidar com a sua integridade e mantenha limpa a sua forma de onda. Isso não é pedir demais. Há mais alguma coisa que deseje saber? Aqui a turma está jogando xadrez arturiano e estamos usando hologramas humanos. Eu gostaria de voltar ao jogo. Vocês estão fazendo esse tipo de coisa enquanto nós aqui embaixo estamos de olho na tempestade? No olho da tempestade, né? Ora, qual é a sua, tio Joe? Me dá um tempo, tá? Eu adoraria fazer isso para você, mas não julgue que estou fazendo pelos seus padrões. Você sabe para o que serve o xadrez arturiano? Ok, você está certo, eu não sei. Para que serve? O xadrez arturiano só é jogado quando temos uma situação planetária igual a de vocês aí embaixo agora. Os hologramas vivos com os quais estamos jogando são aqueles que observamos, os das pessoas que participaram da convergência harmônica. Você sabe, as famosas 144 mil. O time das Pleiades juntou-se a nós, portanto, estamos indo. O objetivo do jogo é colocar esses hologramas no centro da Terra antes de 1993, segundo o seu tempo. Se conseguirmos levá-los até o centro da Terra, aí então essa passa a ter um painel de luz humana inteligente, operando junto com o painel da inteligência da Terra, lá embaixo, no âmago de cristal. Espere um minuto, tio Joe. Algo dentro de mim resistia a essas palavras. Vocês estão manipulando nossos hologramas, movendo-nos contra a nossa vontade? Vamos, meu querido. Como eu disse, nem tudo é como você imagina. A cada momento do dia, você vai de encontro a um número infinito de possibilidades. Na verdade, cada uma delas vive em seu próprio universo paralelo. Você faz alguma ideia de quantos universos paralelos existem? Portanto, relaxe. De onde estamos, em AA Midway Station, temos a melhor das visões. Portanto, estamos apenas dando um empurrão para que cheguem ao melhor universo paralelo possível. Contudo, a escolha depende de vocês. Acho que entendi, tio Joe. Mas que legal. Acho que você já pode ir, tio Joe. Obrigada. Mais uma coisa. Esse negócio de dar atenção ao dia a dia, do qual você esteve falando, não é nada mal. Na verdade, é algo muito importante para esse momento agora. Diga aos seus amigos que reservem um minuto todos os dias, a fim de se sintonizarem com a Terra. Na verdade, eles podem até mesmo afinar-se com o seu centro. O que devemos fazer é enviar um raio imaginário lá para onde esses hologramas estão tomando forma e permitir que a Terra saiba que se importam com ela. Em seguida, podem trazer um dos raios energéticos da Terra, do seu centro para a superfície, onde quer que estejam. Quando obtiverem experiência nisso e forem capazes de enviar seus duplos dimensionais lá para baixo, chamaremos a isso de imersão na Terra. Isso pode parecer banal, mas é como eu disse. O modo como vocês fizeram as coisas aí embaixo não conhecem nem a metade dos fatos. E até que todos vocês obtenham o tempo vertical juntos e façam a pescaria interdimensional, não conhecerão o todo. Disso eu tenho certeza. Tio Joe afastou-se rindo. Então desapareceu novamente. Tio Joe estava realmente se saindo bem naquelas esferas. Notei que ele estava ficando cada vez mais indignado e insinuante. Mas que incrível! Ele está certo. Quanto mais presto atenção nele e ocupo, tanto mais poderoso. Quanto mais eu presto atenção nele e o ocupo, tanto mais poderoso ele se torna e tanto mais eu sinto e sei. Esse não é um mau negócio, né?